Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Iniciando nossos estudos aqui do dia 17/10/2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal. Gráfico semanal aqui, ó, bem indeciso. A gente consegue ver aqui que o gráfico ele tem muita sombra superior, muita sombra inferior. Um movimento bem pequeno aqui, né? Ele não conseguiu se deslocar para nenhuma das direções ainda, mostrando que essa semana está um pouco mais difícil para o preço desenvolver para algum dos lados, seja para venda ou para compra. O diário, ó, que a gente começa a observar no diário. O diário a gente começa a entender que ele está com um pouco mais de dificuldade de dar continuidade em relação à região que ele se encontra, tá? Então, quando a gente puxa uma retração do topo até o fundo desse movimento, a gente consegue entender o quê? Que o preço ó, se encontra em uma região importante. Deixa eu mudar a cor aqui, que não ficou muito legal. Então, a gente consegue ver que o preço está numa região de retração, né, na região de 61,8, e de fato ele está tendo muita dificuldade de dar continuidade, ou seja, ele está numa região de compra dentro do diário. Lembrando que a gente está usando aquele gráfico ajustado, certo? Para dar um pouquinho de diferença em relação ao gráfico não ajustado, mas daqui a uns dias a gente consegue voltar para ele. Bom, ó, a gente consegue ver então que de fato ele está numa região de compra, está com dificuldade de seguir. A gente vê que está deixando bastante pavio na parte inferior, né, dos candles dos dois últimos pregões aqui. Então eu entendo o seguinte, que ele consiga acelerar quando ele passar por cima dessas médias. Aí uma correção seria até interessante para depois ele armar continuidade, tá? Não que necessariamente ele precisa fazer exatamente esse desenho, mas eu sei que seria bem interessante, né, no ponto de vista que ele acelerasse, chegasse numa outra retração oposta, poderia até subir um pouquinho mais, tá? Subir um pouco mais, depois voltar fazendo uma correção e a partir dessa correção entregando um novo movimento de repente para buscar o topo novamente, tá? Isso que eu estou vendo se ele caso queira ir para cima, pessoal. Agora, no caso dele querer dar continuidade na queda, a gente vê que ele está com dificuldade de se confirmar acima da média de 9 períodos. Não conseguiu nem testar a média de 17 períodos do diário. Então eu entendo que se ele perder esse fundo que ele deixou aqui, ou seja, entrar um movimento forte, conseguir perder esse fundo aqui, ele pode dar uma boa deslocada, certo? E aí ele pode começar a entregar movimentos de continuidade. Aí nós temos duas possibilidades. A possibilidade A, ele se segurar numa retração abaixo, que seria a retração de 56,4, ou seja, a gente pegar de topo a fundo e entender que ele pode segurar nessa retração de 56,4, certo? Ou a gente entender que ele pode de fato pesar e querer ir buscar o fundo, certo? E aí ele poderia ir lá testar o fundo, né, do nosso diário. E aí, a partir desse movimento, ele teste o fundo, de repente faça uma correção, aí ele pode armar uma continuidade e aí quebrar essa estrutura de alta do diário, né, e virar para uma estrutura de queda. Aí a gente tem uma mudança de comportamento, né, no nosso índice, tá bom, pessoal? Uma questão de longo prazo. Assim. Agora vamos dar uma olhadinha no 60, como é que tá ficando? Aos 60 minutos. A gente veio chamando a atenção desse canal. O que está acontecendo agora? Esse canal está com um problema. O problema é ele não chega mais no topo do canal, né? Então, uma vez que ele não chega mais no topo do canal, a gente começa a perder um pouco de sentido manter o canal. Porque o canal, na verdade, é um movimento que toca no topo do canal e toca no fundo, toca no topo, toca no fundo. Então, se de fato ele não está conseguindo fazer esse movimento, a gente pode entender que isso, né, deixa de ser um canal. E aí a gente considera só essa LTA aqui, que seria só essa linha de baixo, certo? Então eu estou começando a já não querer muito considerar esse canal. Eu vou deixar ele mais um dia aqui,
E aí, dependendo da movimentação que for entregue no índice, nesse dia 17, né? Essa sexta-feira, aí a gente vai entender se esse canal está sendo válido ou não, tá? O que está sendo bem interessante é que toda vez que ele toca no fundo, ele está dando compra. Ó, por eu compra, por eu compra, por eu compra. Aqui foi o último candle do pregão, né? Acabou abrindo guepado, mas observe o padrão, né? Tocou, deu compras, tocou, deu compras, tocou, deu compras, né? E aí quando ele chega nesse topinho aqui, ele tá tendo dificuldades, né? Dificuldades nesse topo aqui, ó. Tá vendo? Então ele começou com dificuldades aqui, depois aqui. E aqui ele não consegue evoluir, ó. Tá travado nessa região. Então esse topo está se mostrando bastante importante. Então, se o preço vem e faz um toque de novo aqui, ó, e deixa um sinal interessante, eu topo comprar, né? Eu topo comprar ele aqui, porque é mais provável que ele toque aqui e volte para buscar esse topo de novo. Se ele buscar pelo menos a máxima do dia anterior, já são 1.400 pontos, tá? Então a gente vai ter que ficar observando aqui como é que ele vai se comportar. Uma vez que ele fure, né, que ele fure o canal, ou fure a própria LTA, vamos considerar uma LTA, e depois volte, corrija, quem sabe volte a fazer um movimento, aí de fato ele abre margem para buscar fundo de novo, tá bom? Aí obviamente que ele vai ter esses suportes, né, fundo desse 2, depois o fundo desse 2, depois o fundo desse 1, que vão se tornando alguns suportes, algumas lombadinhas, né, para o preço em relação ao fundo ali, tá bom, pessoal? Isso é que eu estou vendo, né, nesse cenário. Enquanto ele não sair desse cenário aqui, o preço fica mais difícil de se desenvolver, tá? Então, se ele consegue ganhar máximo no pregão anterior, é bem provável que ele sinta um pouco essa região de média de 200, venha fazer um reteste da região e depois ele vem para cá. Aí chegando aqui a gente tem essa topo do canal. Aí a gente vai ter duas possibilidades. Ou ele vai sentir o topo do canal e vai cair, e vai vir buscar o fundo do canal de novo, ou de repente ele segura aqui e depois pode dar uma estourada para cima. Mas aí vamos observar, vamos tentar entender como o preço se comporta e a gente toma as nossas decisões, ok? E se você estiver gostando desse vídeo, deixa aquele curtir, né? Compartilha com os amigos também, para mais pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo. E se você puder deixar um comentário, se estiver gostando desses vídeos, estiver fazendo sentido para você, deixa um comentário pra gente aí. 15 minutos. E o 15 minutos? Será que o 15 minutos tem alguma coisa diferente? Olha que interessante, né? O pregão do dia de ontem, né? Do dia 16. Ele abre, aí ele vem, ó, vem até o fundo. Sente justamente aquele canal, aquela linha de tendência de alta. E aí volta a subir. Aí dá uma enroscada aqui no meio do caminho, por conta das médias, tudo, faz um recuo. E aí vai e faz o topo do dia. Depois ele recua nas médias, ele faz que vai para o topo de novo, não tem força, passa para baixo das médias, volta a ficar enrolado ali, porque ele acaba voltando para cima das médias, depois volta para baixo das médias, aí faz um reteste em médias. Então agora, o que ele vai fazer? Ele vai perder esse fundinho aqui, perdendo esse fundinho aqui, ele acelera, primeiro empecilho LTA, segundo empecilho fundo do dia anterior, certo? Passando dessa LTA indo para o fundo do dia anterior, não duvido nada dele fazer uma nova correção aqui e depois entregar um movimento de continuidade, tá? Então fiquem atentos em relação a isso para quem está acreditando nas vendas, né? E para as compras aqui agora, o que tem que fazer? Passar para cima dessas médias. Olha quantas médias tem aqui, todas as médias estão todas encavaladas aqui. Você tem que passar para cima dessas médias. Uma correção nas médias é aceitável e depois buscar um movimento para buscar topo. E de repente ali até corrija para depois apresentar uma continuidade. Isso é que eu estou vendo se o preço, né, quiser se movimentar. A gente pode ter um cenário um pouquinho mais lateral, né, sexta-feira mais cansado, tal, da movimentação da semana, que não conseguiu se desprender dessa região. Então, toques de fundo e buscar esses topos e ficar nesse mesmo range também, provavelmente é algo bem provável que possa acontecer nessa sexta-feira. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compras e nem de venda. Bons trades e até a próxima semana!